Diário de terapia. Hoje eu quero falar com vocês sobre a importância da gente desabafar, da gente colocar pra fora, né, da gente dizer aquilo que nos incomoda. Nos últimos anos no Brasil, quem tem uma visão mais acolhedora, tem uma visão pró-cidadania, tem uma visão pró-direitos humanos, vem sofrendo bastante, né? Vem sentindo um impacto muito grande, afetivo mesmo, emocional, em relação aos desmandos e a desimportância que a população como um todo, que a sociedade como um todo tem para determinados entes públicos, né? Eu acho que é notório assim na história do Brasil que a nossa história política e econômica ela é um pouco atravessada mesmo por muita violência, por muita truculência, né? A nossa miscigenação ela é provocada por estupros, então nós não por invasões, né? Então nós não fomos enquanto país sendo construídos e legitimados como uma identidade, né, única, forte, né, idealizada, isso no campo do ideal, a partir de um viés da harmonia, do coletivo, da união, do esforço em prol da coletividade. Nós fomos educados a reagir frente às violências, reagir para sobreviver mesmo, né? Então, nunca foi fácil ser brasileiro, né, dentro desse contexto todo. Tanto que sempre, às vezes, eu trago aqui nos diários, inclusive, lembranças minhas de infância em que situações públicas, políticas, me chamaram muito a atenção e me deram muito medo, inclusive, né? O que talvez tenha me motivado, como sempre me motiva, usar espaços também públicos para falar sobre isso. Mas eu confesso que o ano passado, principalmente quando começou a pandemia, eu resolvi me trancar. Eu resolvi me fechar porque eu sentia assim de uma forma muito sinestésica que todas essas palavras ditas, todo desprezo frente à vida humana, à dignidade humana, ela me atingia mortalmente. Era como se todas as palavras que esses entes públicos usavam, elas tivessem sido feitas para me ferir. Então eu sentia realmente muitas dores físicas. Inclusive eu acho que só o fato de voltar a falar sobre isso, você já vê, ó, começa a pirrar, o pigarro, né? Começa a vir, parece que já tranca essa região do laríngeo, que é o lugar de fala, nosso lugar de expressão, né? Então eu tomei uma atitude que hoje eu considero um pouco covarde, digo, mas eu tomei uma atitude de me fechar. Então eu não queria ouvir as notícias, eu não queria ver números, eu não queria entender a pandemia. Eu ouvia que tinha alguma coisa que tinha acontecido em algum lugar e assim eu queria que aquilo ficasse longe de mim, porque eu achava que longe de mim eu conseguiria lidar melhor com aquilo. Eu achava que se eu não absorvesse todo aquele conteúdo, se eu não quisesse nem saber que aquilo existia, aquilo não ia existir, então pronto, acabou. Isso chama-se negacionismo. Então eu entrei nesse movimento covarde de negar, né? De negar a existência de que existia uma catástrofe muito grande acontecendo politicamente, economicamente, em relação à pandemia também. E isso foi uma forma de tentar sobreviver ou manter talvez uma pequena sanidade mental nesse processo. Vocês estão escutando alguns barulhos externos agora, vida que segue, tem obras rolando, né? E infelizmente não tem como salvaguardar aqui o vídeo em todos os momentos, mas eu fiz isso achando que eu ia me sentir bem, mas foi exatamente isso que me fez me sentir muito mal, muito mal.
O fato de não querer entender as circunstâncias como ela é, de enfrentar a realidade como ela é, me fez somatizar um monte de dores, inclusive doenças, né, o bruxismo, como eu citei em vídeos anteriores. Então, todas essas ideias de negar me impediram de exercer o direito de quem eu sou, de quem eu gosto de ser, de expressar as minhas opiniões, de expressar as minhas reflexões, os meus contentamentos ou não, né? Muita gente fala sobre politicamente correto, mas não é um saco a gente fingir que as coisas não estão acontecendo e engolir essas coisas e não expressar essas coisas da maneira que a gente sente pro mundo? E aqui eu faço uma ressalva em relação ao politicamente correto, porque muitas pessoas, muitos grupos que se consideram majoritários, né, porque são conservadores e são cheios de preconceito, cheios de ignorância, gostam de usar esse termo para diminuir a importância dos grupos que lutam por direitos humanos e que querem de verdade salvaguardar as pessoas e protegem, né? E gostam e exercem esse direito de proteção às pessoas por meio da expressão oral também e escrita, né? Então existem termos que a gente não deve usar mais, porque tem termos que ferem esses grupos, né? E não é sobre esse politicamente correto que eu falo, não. Eu estou falando da essência disso, da gente querer às vezes passar uma imagem politicamente, né, perfeita, polida para os outros, para mostrar uma determinada educação, mas que em suma não condiz com a sua verdade, com a realidade. Tem uma carta do tarô do Osho que chama-se Política. E essa carta, ele é uma serpente com uma máscara na frente. Eu vou tentar pegar aqui pra vocês, peraí. Essa aqui, ó, é uma carta onde nós temos um homem serpente, acho que tá focando, né? Com uma marionetezinha, uma máscara na frente, como se fosse uma marionete, mas como se ele estivesse fazendo, inclusive, uma marionete de si próprio, né? Mas quantas vezes, eu acho, na vida, a gente não faz isso aqui, ó. Todos nós, enquanto estamos aparentemente tranquilos, felizes, educadinhos, polidos, entre aspas, corretos, estamos de verdade escondendo toda essa realidade, né, esse veneno, né, em relação à vida, às pessoas, às coisas. E eu acho que esse ano eu venho me permitindo ser exatamente o que eu sou, dizer exatamente o que eu penso da maneira que eu penso. E isso vem sendo libertador. Eu não sei como vocês vêm agindo em relação a esse ano, mas eu não durmo mais, não coloco minha cabeça no travesseiro sem ter dito e expressado exatamente o que eu penso em relação às coisas. Eu posso até escolher as palavras que eu uso, porque isso é uma escolha, né? A gente pode escolher não ofender aos outros, né? Não ofender os outros em relação a qualquer assunto. Eu posso defender os direitos humanos, eu posso defender o auxílio emergencial, eu posso defender o meu país, eu posso defender o meu Estado de Direito, eu posso defender a vacina, eu posso defender todos os trabalhadores, eu posso defender os professores, eu posso defender a mim mesma, quem eu quiser, e eu posso escolher como. Todos nós podemos escolher como, porque é isso que nos diferencia em relação à questão da evolução, né? O que nos caracterizaria enquanto humanos, né? Muitas pessoas sempre ficam em busca de vocação na vida, ou qual que é a minha missão, né? Então tem tantos cursos, tantas palestras, né? Tantos coaches vendendo essa ideia de propósito, né? Qual que é o seu propósito na vida? E o propósito da vida de qualquer abelha é polinizar, fazer a polinização
das plantas, não é isso? O propósito da vida de uma árvore, dar frutos, dar sombra, nutrir a terra, ajudar a semear também, né, novas plantas. Qual é o propósito do ser humano? Não é? Se não ser exatamente social, cultivar a coletividade, preservar a natureza, o meio ambiente onde ele está. Esse é o nosso maior propósito. Não tem onde mais a gente querer descobrir, onde a gente querer buscar. Sua profissão, sua carreira, suas relações, a gente vai encontrando, a gente vai se afinizando, a gente vai experimentando. E esse é o lado bom da vida, porque nós temos essa possibilidade de experienciar as coisas e entender onde a gente se sente melhor, com quem a gente se sente melhor, onde a gente se sente melhor trabalhando, em qual função, em qual carreira, mas o propósito tem a ver com a sua essência, com a minha essência, com a nossa, e a nossa essência é sermos humanos. E em qual momento nós deixamos de ser humanos e paramos de sentir empatia com um assassinato, um extermínio da população brasileira, por exemplo? Em qual momento nós deixamos de ser humanos em relação a acolher o sofrimento dos outros, a colaborar, né, quando existem catástrofes, em impedir que agentes públicos permaneçam em funções onde estão cada vez mais nitidamente prejudicando a grande massa. Onde está a nossa humanidade aí? Acho que esse vídeo, ele é um desabafo e ele é uma provocação. Será que de verdade você que acha que está vivendo o seu propósito está mesmo exercendo o seu propósito de humanidade e fazendo valer a sua existência em meio a uma pandemia, por exemplo, como essa? Essas perguntas eu também faço para mim em todos os momentos, porque nós somos privilegiados. Se eu tô aqui falando e você tá aí assistindo, é porque nós estamos num momento privilegiados aqui, em detrimento a tantas e tantas outras pessoas em estado de emergência, em estado de vulnerabilidade, em estado de sofrimento, em hospitais. Em qual medida nós precisamos nos reconectar com a nossa humanidade para fazer valer a nossa existência na Terra, né? Acho que vale muito mais a gente ganhar uns minutos aí refletindo sobre isso a partir de agora, dar uma resetada e, sabe, mudar, reconfigurar o caminho a partir de agora para a gente resgatar o que nós podemos ainda, né? Enquanto há tempo de resgatar a vida aqui da maneira que a gente sempre idealizou, que a gente sempre esperançou, que a gente sempre sonhou, do que simplesmente a gente deixar empurrar com a barriga, não deixa a vida nos levar. O que você pensa a respeito disso? Eu queria muito saber. Diz aqui pra mim. Você já está reconectado com a sua humanidade? Como você vem exercendo esse propósito na vida, né, de coletiva ou na sua própria individual? Ai, pesado, mas necessário, né? Um beijo.